aqui as nossas aulas, a aula 2 de Química para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos continuar a falar sobre polaridade das ligações químicas, né? Então, e a gente tinha falado das ligações químicas na última aula, vamos dar continuidade a falar sobre isso. E também nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas, tá? Então, antes de começar a falar sobre a polaridade das moléculas, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre ligação iônica e ligação covalente. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre ligação iônica, né? A ligação iônica é uma ligação entre um metal, no caso aqui o sódio é um metal, e uma ligação entre um ametal, no caso aqui o Cl, né, é um ametal. O Na, que é o sódio, é um metal e o Cl é um ametal. E como ocorre essa ligação? Essa ligação ocorre onde o sódio vai transferir seu elétron pro cloro, tá? E aí vai formar isso daqui, vai formar um íon positivo chamado cátion, que é o Na+, é o cátion. E um íon negativo, que é o Cl-, né? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele ganha elétron, a espécie química que ganha elétron, a gente chama de ânion. Tá? Ânion. Então o cátion é uma espécie química que perde elétron e o ânion é uma espécie química que ganha elétron, tá? Então geralmente quem é um cátion, geralmente é um metal. Ele é um metal, quando ele perde elétron, ele já não é mais um metal, ele é um íon chamado cátion. E o ametal é um ânion, por quê? Porque ele ganha elétron. Então quando o ametal ganha esse elétron, ele não é mais chamado de ametal, ele é chamado de uma espécie química chamada ânion, tá? Agora você vai falar, professor, mas por que um átomo perde elétron e outro ganha? Qual o objetivo disso, né? As ligações químicas ocorrem, quando ocorrem, para quê? Para que os átomos tenham estabilidade eletrônica. Então, o Na e o Cl só vai ter estabilidade eletrônica quando se ligarem. Por quê? Porque assim, qual é a regra da estabilidade eletrônica? É quando um átomo possuir 8 elétrons na sua última camada, seja ele um metal ou ametal. Aí você vai falar assim, professor, tudo bem, aqui o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, porque ele está na família 7A, né, número atômico 17, e o sódio tem 1 elétron na última camada. Se ele perdesse 1 elétron, ele vai ficar sem nenhum na última camada, e o cloro vai ficar com 8 no caso, ele vai ficar estável, e o sódio não vai? Não, o sódio vai ficar estável, por quê? Porque o número atômico do sódio é 11, né, quando ele é neutro, então ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 na terceira. Enquanto o cloro, o número atômico dele é 17, né? É 17. Isso não é para decorar, tá? Tá tudo na tabela periódica, tá, pessoal? É 2, 8 e 7. Somando vai dar 17. Então, olha que interessante. Quando o sódio perder seu elétron, o cloro vai ter 8, porque ele vai ganhar esse 1 elétron. E o sódio, a nova última camada dele, que era a penúltima, é essa daqui, onde vai ter 8. Então ele vai ficar estável também. Tudo bem? Então, se perguntarem para vocês o que é uma ligação iônica, então é uma ligação que ocorre a transferência de elétron entre um metal, de um metal para um ametal. E aí o que acontece? As cargas ficam, no caso, o metal perdeu o elétron, ele fica positivo, a polaridade dele aqui fica positiva e o cloro fica negativa. Quando ganha elétron fica negativo, quando perde elétron fica positivo, tá? E ele é muito polar. Essa ligação, as ligações iônicas são muito polar, tudo bem? Então qual a consequência disso? Por ser muito polar, a interação entre eles é muito grande, é muito forte. A consequência qual que é? As ligações iônicas têm alto ponto de fusão, ou seja, transformar a substância do estado sólido para o líquido, e alto ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso. Então você pega lá o sal de cozinha, você nunca vai conseguir derreter o NaCl, aqui o exemplo que eu dei é o sal de cozinha, né?
nunca vai derreter na panela. Por quê? A chama do fogão mais ou menos é 280 graus Celsius, né? Para fundir ele, né, 280 graus Celsius é a chama do fogão, mas para fundir o sal de cozinha é mais ou menos, dependendo da pureza dele, etc., é mais ou menos de 800 graus a 900 graus, ou seja, é só na indústria que dá para mudar o estado físico do sal de cozinha. Tudo bem? Então, isso é uma característica importante. Geralmente eles também são solúveis em água. Por que é solúvel em água? Por ser muito polar, e a água é uma molécula polar, então há uma solubilidade, eles se misturam, tá? Então essa ideia de miscibilidade tem a ver com a polaridade. No caso, ela se mistura em água, é solúvel em água o sal de cozinha, tá? E o sal de cozinha também, ele conduz corrente elétrica quando ele está no estado fundido, ou seja, derretido, ou aquoso, quando está misturado com água. Então ele conduz corrente elétrica devido a seus íons, o íon positivo e negativo que tem solução livre. Então consegue conduzir corrente elétrica. Então essa é uma das características mais importantes que tem os compostos iônicos. Já em contrapartida, como a gente falou na última aula, as ligações covalentes é uma ligação que ocorre o quê? O compartilhamento de elétron entre um ametal com outro ametal ou o hidrogênio com ametal. Aqui eu peguei o exemplo do HCl, o ácido clorídrico. A mesma história, ó, o cloro tem 7, ele vai compartilhar do hidrogênio, vai ficar com 8, né? Então ele vai ficar estável eletronicamente, só que ele não vai ganhar o elétron dele, ele vai atrair, porque ele tem uma capacidade de atrair elétron mais forte que o hidrogênio, que essa capacidade de atrair elétron, pares de elétron, é chamado eletronegatividade. E geralmente a eletronegatividade acontece entre os compostos covalentes, ou seja, as ligações covalentes são ligações compartilhadas, diferentemente da iônica, que são ligações que ocorrem transferência de elétron, ou seja, um átomo perde mesmo seu elétron e o outro átomo ganha esse elétron. E aí fica uma carga 100% positiva e 100% negativa. Agora aqui não, vai ter uma atração, ou seja, o cloro tem mais força para puxar os elétrons do hidrogênio, então a carga do cloro vai ficar parcialmente negativa, que ele quase ganha esse elétron, e o hidrogênio vai ficar uma carga parcialmente positiva, ele vai quase perder esse elétron. É uma molécula também polar, tá bom? Ela é polar. Só que a polaridade dela não é tão polar igual um composto iônico, que a gente vai falar mais para frente por quê. A gente vai pegar um exercício que tem lá no caderno do aluno, o exercício acho que é 2B, e a gente vai, da atividade 2B, e a gente vai explicar aquele exercício, explicando as polaridades dos compostos iônicos e covalentes, tá bom? Então, assim, qual a característica que é? Por ser uma molécula polar, os compostos covalentes também podem ser moléculas apolares. Por exemplo, nós temos, vou pegar um outro exemplo, ó, vou pegar o hidrogênio, né, ligado com outro hidrogênio, ó. Ah, professor, você não falou, o hidrogênio fica estável com 2 elétrons na última camada? Sim, ele é uma exceção ao octeto, tá bom? Eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Aqui, por exemplo, não tem polaridade nenhuma, porque aqui tem uma força eletrostática do hidrogênio que puxa os elétrons do hidrogênio, desse hidrogênio 1 para cá, e esse hidrogênio 1 puxa os elétrons do hidrogênio 2 para cá. E a força é igual, então o momento dipolar dessa molécula é igual a 0, então essa molécula é apolar. Tudo bem? Enquanto aqui vai ter uma força do cloro para cá e vai ter uma força de hidrogênio. Só que a força de hidrogênio é muito fraquinha. Então a resultante final vai ter uma resultante. Então esse Mi, né, que a gente fala, é diferente de 0. Então a molécula se torna polar. Mas ela não, lembrando, ela não é tão polar igual um sal de cozinha. Porque ele é um composto iônico, ele é 100% positivo polar e 100% negativo a polaridade. Enquanto os compostos covalentes, quando eles são polares, a carga é parcialmente positiva ou negativa, ou não tem carga nenhuma, a carga é 0, não tem carga nenhuma quando os átomos são iguais. Tudo bem? Então qual a consequência disso em relação a ligações covalentes em relação à ligação iônica, né? As características quais são? São ligações mais fracas, então possui baixo ponto de fusão e ebulição. Outra coisa importante também, alguns se misturam com água, por exemplo, o ácido clorídrico se mistura com água por ser polar, porque a água é polar. Enquanto compostos apolares, por exemplo, o H2, o hidrogênio, ele não se mistura com a água, porque ele é uma molécula apolar e o apolar não interage com o polar.
A gente vai falar isso mais pra frente, que é o semelhante dissolve o semelhante. Polar interage com polar e apolar com apolar, certo? Tudo bem? Tá, então, essa é uma característica importante dos compostos covalentes. Eles têm uma ligação também mais fraca, né? Ligações fracas. Enquanto os compostos iônicos, as ligações são mais fortes, tá bom? Agora, a gente vai responder essa pergunta, né? Por que estudar a polaridade das moléculas, né? Por que estudar as polaridades das moléculas? Porque a gente, na indústria, na nossa vida, né, prática, explica muitas coisas. Por exemplo, por que a água não se mistura com óleo? Né? Eu acabei de falar. A água, como eu tinha falado, a gente vai demonstrar isso, é uma molécula polar. Ela é uma molécula ligação covalente polar. Enquanto que o óleo é uma molécula apolar. Então, o que explica, por que estudar isso? É para explicar a miscibilidade, a ideia do semelhante dissolve semelhante. Tá? É uma ideia bem questão de Enem, FUVEST, Unicamp. Eles falam sempre essa ideia dos semelhantes. O que é isso, semelhante dissolve semelhante? Tem a ver com a polaridade das moléculas. Tá? Por exemplo, por que a água e o álcool se misturam? Porque tanto o álcool como a água são moléculas polares. Então, elas conseguem interagir. E outra coisa importante estudar a polaridade das moléculas tem a ver com o quê? Com o seu ponto, ou seja, a sua temperatura. Né, de fusão e ebulição. Então, a temperatura de fusão e ebulição vai explicar, né, a importância do estudo da polaridade das moléculas. Tá? Por que tem moléculas, às vezes, que o ponto de ebulição é alto e tem outras moléculas que é baixo, né? E explica o quê? A polaridade das ligações, a polaridade das moléculas, tá bom? E então, isso é importante. Agora, outra coisa importante falar é sobre as moléculas diatômicas. O que são moléculas diatômicas? São moléculas que têm 2 átomos. Essas moléculas, quando elas possuem átomos, que a gente fala iguais, né? Então, vou colocar aqui, átomos iguais. Exemplo, vamos pegar de exemplo... Vamos lá, hidrogênio, H2, ó, é igual, H com H, O2, Cl2, né? N2. Então, todas essas moléculas são diatômicas e moléculas iguais. São 2 átomos e são iguais, né? Essas moléculas, quando possuem átomos iguais, a gente fala que são moléculas apolares. Por que apolares, professor? Porque é o mesmo átomo que eu tinha falado. Como é o mesmo átomo, tem a mesma eletronegatividade. Vai puxar uma força para a direita e outra para a esquerda. E vai se anular essas forças porque essas forças são iguais, porque são átomos iguais. Então a molécula não tem polaridade nenhuma. Então, qual a consequência disso? As moléculas apolares possuem, a gente fala, baixo ponto de fusão e ebulição. Tá? O que mais que elas têm características? Não se mistura em água. Não se mistura em água. Sabe por que, professor, não mistura? Como eu falei, sempre a gente vai falar da água. Não se mistura em água porque a água é uma molécula polar, né? E os átomos iguais dessas moléculas diatômicas são moléculas apolares. Então eles não se misturam, tá bom? Não são semelhantes, tá? E também existe átomos, moléculas diatômicas, né? Com átomos diferentes. Quem são essas? Por exemplo, vamos pegar exemplo, vai. Vamos pegar lá HCl, né? HBr, HI, né? Então, todas essas moléculas são moléculas, como são os átomos são diferentes, são moléculas o quê? Polares. Por que polares?
Porque o momento dipolar, ou seja, a força resultante, vai ser diferente de zero. Por que vai ser diferente de zero? Porque o cloro tem uma eletronegatividade e o hidrogênio tem outra. Então vai ter um resultado final, vai ter um valor numérico em força eletrostática. O Br é a mesma coisa, o bromo com o hidrogênio, o iodo são átomos diferentes, então essas moléculas são polares. E qual a consequência disso em relação às moléculas apolares? Elas possuem alto ponto de fusão e ebulição, tá? E geralmente as moléculas polares se misturam em água, porque a água é polar e essas moléculas que eu acabei de dar exemplo diatômicas também são polares. Tudo bem? Então, por isso estudar as polaridades das moléculas. Por que então a água interage com o ácido clorídrico, mas não interage com o oxigênio, com o cloro, o gás cloro, o nitrogênio? Por causa da polaridade, tá? O que explica isso? Quem tem polaridades iguais, polaridades, mesmo tipo de interação, né, que a gente vai falar mais para frente nas próximas aulas, ou seja, molécula polar interage com molécula polar, molécula polar interage com molécula polar, tudo bem? Agora sim, e quando eu tiver moléculas com mais de 2 átomos, né? Então aí tem que ser feita uma análise. Tem que ser feita uma análise do momento resultante, né, dielétrico, do dipolo elétrico, né? Uma análise do momento resultante do dipolo elétrico, quando tem mais 3 átomos. Então a gente pegou um exemplo aqui, ó. Pegamos aqui, esqueci de colocar o nome, né? Mas aqui é amônia, esse último aqui, ó. Né? Ó, pegamos aqui a água. Vocês estão vendo que a água, né? Vamos pegar aqui a água, dá uma olhadinha, ó. A água, ela tem mais de 2 átomos, né? Tem 3, tem 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Aí lembrando, para a gente lembrar, né? Esse traço aqui equivale a um par de elétron compartilhado. É um elétron do oxigênio e um elétron do hidrogênio. E aqui também, esse traço representa isso, tá? Um compartilhamento. Aí a regra do octeto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio tem 8 e o hidrogênio tem 2 cada um, né? Então a gente vai fazer a força resultante. O que vai acontecer? Existe uma força, como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então vai ter uma força eletrostática para cá, no sentido do oxigênio. Sempre a força eletrostática vai no sentido do átomo mais eletronegativo. Então vai ter uma força para cá. E aqui é a mesma coisa, o hidrogênio mais eletronegativo, o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio, então vai ter uma força para cá. E olha que interessante, se eu pegar um ponto aqui e transferir essas flechinhas, ó, vou colocar uma flechinha para cá e a outra indo para cá, né? Olha o que vai acontecer, né? Pela regra do paralelogramo, né, quando a gente vai descobrir vetores, né, quando você aprende isso em física, né? A força resultante vai ser essa daqui, vai ter uma força resultante entre essas duas forças eletrostáticas, que é uma força final. Então, ou seja, se a força resultante é diferente de zero, né? A gente fala que, ou seja, o momento dipolar é diferente de zero, a gente fala que essa molécula de água, como eu já tinha falado no início, é uma molécula, o quê? É uma molécula polar. Tá bom? É uma molécula polar. Agora vamos dar uma olhadinha no gás carbônico. Aí que vem a confusão. Porque aqui na molécula de água, né, nós temos átomos diferentes. Então são ligações polares. Por quê? Porque o hidrogênio tem a sua eletronegatividade e o oxigênio tem a sua eletronegatividade. Mas no final das contas vai ter uma força que vai ganhar. Ou seja, uma força eletrostática que vai ter como resultante entre as forças que tem entre os átomos, que vai dar diferente de zero por ser polar. Então, a ligação aqui é polar e a molécula também é polar. Agora, no caso do gás carbônico, olha que interessante. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então vai ter uma força indo para cá. O oxigênio aqui também da direita é mais eletronegativo que o carbono, então vai ter uma força para cá. Olha que interessante. A ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação polar. Então, a ligação, ó, vou colocar aqui, ó, isso aqui é interessante você saber. A ligação é uma ligação polar. Opa! É uma ligação polar.
Por que polar, professor? Porque o oxigênio possui uma eletronegatividade e o carbono outra. Então eles têm eletronegatividades diferentes, então vai ter uma polaridade, vai ter uma resultante. Só que quando você fizer a soma total das forças, né, entre esse oxigênio que está na direita e o outro que está na esquerda, as forças são iguais. E aí vai se anular. Então a molécula vai se tornar o quê? Apolar. Por quê? Porque eu tenho duas forças iguais, uma para um lado e outra para o outro, em mesma direção em sentidos contrários. Então, o momento dipolar da molécula de gás carbônico é igual a zero. Então, a molécula é apolar, ou seja, ela não se mistura com a água. O gás carbônico já não se mistura com a água. Ainda bem, né? Porque no mar, muitos animais produzem gás carbônico, né? E aí o que aconteceria? A água ia ficar muito ácida. E aí ia mudar o pH da água e aí mataria toda a vida marinha, né? Os corais, as algas marinhas, ia mudar todo o pH, né? Olha como a natureza então é perfeita. Graças a que o gás carbônico é apolar, ele não fica totalmente dissolvido na água do mar e aí a vida pode existir, né? É interessante vocês perceberem esses fenômenos, né? Agora vem aqui a amônia, né? A amônia também a gente vai fazer aquele conjuntinho de forças, tá? Então se a gente fizer o conjuntinho de forças, né? Então a amônia ela vai ter uma força para cá, porque o nitrogênio é mais eletroativo que o hidrogênio, vai ter uma outra força para cá e uma outra força para cá. Ó. Tudo em relação, direcionado para o nitrogênio, que ele é mais eletroativo que os hidrogênios que está em volta. Então, né, no caso eu vou ter, vou colocar um ponto aqui, eu vou ter uma força aqui assim, outra força para cá, na mesma direção, ó, é só transferir as forças. Aí vai ter uma resultante, juntando essas três forças, vai ter uma resultante. Se tem uma resultante, não importa o valor da resultante, importa que é diferente de zero. Então essa molécula, a amônia, por exemplo, ela já se mistura com a água, né? A amônia é uma molécula polar. Polar se mistura com o polar. Tudo bem? Certo? Então, essa é a explicação dessa parte aqui de polaridade. Ah, e as ligações também entre o nitrogênio e o hidrogênio são ligações que a gente fala polares também, só que a molécula também é polar. Então, não é porque uma molécula é apolar, a ligação também tem que ser apolar. Pode até ser. Você vai pegar as moléculas, por exemplo, diatômicas, né, no caso que a gente deu de exemplo, né? E as moléculas diatômicas, elas são moléculas, vamos pegar um exemplo aqui, ó, do hidrogênio, o oxigênio com oxigênio, vai. Ó, vamos pegar essa daqui. Ó, você tem um oxigênio ligado com outro oxigênio, né? Aí tem a ligação. Aí vai ter uma força eletrostática para cá e outra para cá e vai dar zero. Então a molécula é apolar. Apolar, certo? Mas a ligação também entre elas é apolar. Por quê? Porque tem a mesma eletronegatividade. Então, tanto a ligação, vou colocar aqui, molécula apolar e ligação polar. Apolar também, né? Então, mas no caso CO2, toma cuidado, é uma questão que sempre cai nos vestibulares, não só da FUVEST, da Unicamp, dos grandes vestibulares, mas as faculdades particulares também, quem vai fazer medicina, cai muito sobre o Enem também, cai muito sobre o CO2. O aluno confunde, ele acha que só porque a molécula é apolar, né, a ligação também é apolar, e não é, porque os átomos são diferentes entre o carbono e o oxigênio, então a eletronegatividade é diferente, então a ligação é polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade, tudo bem? Então, essa é a explicação. Agora, vamos pegar aqui o exercício, né? O exercício, qual é a mais polar entre as moléculas, né? Então, aqui tem a eletronegatividade do lítio, temos a eletronegatividade do hidrogênio, do bromo, do nitrogênio e do oxigênio. Aí nós estamos vendo que ele quer saber qual é a molécula mais polar, né? Então, ó, olhando de cara, ó, vamos pegar aqui o oxigênio. O oxigênio, a eletronegatividade é 3,5. Tudo bem? A eletronegatividade é 3,5. Se eu pegar aqui as forças, né, ó, tenho 3,5 para cá e 3,5 para cá, ó, as forças são iguais. Ó, a ligação é apolar e a molécula no final vai ser apolar também, né? Então, ó, o momento dipolar dela é igual a zero, né? Opa, não é diferente não, é igual. É igual a zero. Então é igual a zero. E a ligação também é apolar. Então aqui é zero.
não tem valor nenhum aqui. 3,5 menos 3,5 dá zero. Apesar do oxigênio ser muito eletronegativo, mas ele está ligado com outro oxigênio, então vai se anular as forças, então vai dar zero a molécula e a ligação também é apolar. Então tudo é apolar, é a ligação e a molécula. Agora aqui o lítio com o bromo, olha que interessante, o lítio é 1, a polaridade dele, né? A força eletrostática dele. E o bromo, quanto que é? 2,8. Se eu fizer, ou seja, o bromo é mais eletronegativo que o lítio. Aqui é uma ligação iônica. Você fala, por quê, professor? Porque o lítio, se você for olhar na tabela periódica, é um metal. E o bromo é um ametal. A ligação entre um metal com ametal, como eu falei no início da aula, é uma ligação iônica, onde o lítio vai perder o elétron e o bromo vai ganhar esse elétron por ser um ametal. Mas o que me importa aqui é o valor da diferença de eletronegatividade. Se eu fizer 2,8 menos 1, 2,8 menos 1, vai dar quanto? Vai dar 1,8, tá? 1,8. Então deu um valor, o Mi dela deu diferente de zero, não é isso? Deu diferente de zero, ou seja, o Mi aqui é 1,8, né? 1,8, tudo bem? 1,8. 1,8. Tá, agora vamos para... Já tem o valor aqui, vamos ver, ele está perguntando qual é a mais polar das moléculas. Por enquanto está sendo o brometo de lítio, que é uma ligação iônica, tá? Agora vamos lá, o nitrogênio com o oxigênio. O nitrogênio, ele tem eletronegatividade 3. O oxigênio 3,5. Então nós vamos fazer qual a conta? 3,5 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar meio. Deu também o Mi, né, o momento dipolar diferente de zero também, ou seja, a molécula é polar, tanto o lítio como o óxido de nitrogênio são polares. Só que olha quanto que é o valor da polaridade, ó, deu meio. Ou seja, já estamos vendo que o brometo de lítio é muito mais polar que o óxido de nitrogênio. Por ser um composto iônico, os compostos iônicos têm uma diferença de polaridade maior, ou seja, eles são moléculas mais polares do que os compostos covalentes, no caso, o óxido de nitrogênio. Tudo bem? Agora vamos ver aqui o hidrogênio com o bromo. O hidrogênio tem 2,1 e o bromo 2,8. Então vamos fazer 2,8, sempre o maior menos o menor, tá, pessoal? Não existe polaridade negativa, tá? Ó, 2,8 com 2,1 vai dar quanto? Aqui dá 7, aqui dá 0. Então o momento dipolar dessa molécula é também diferente de zero. A molécula é uma molécula polar também, só que a polaridade dela é baixinha, né? É 0,7. Então quem é mais polar? O mais polar primeiro é o brometo de lítio, então é o LBr, né? Depois o segundo mais polar é o HBr, então o HBr. O terceiro mais polar é o NO. E o menos polar de todos é o oxigênio, o O2, né? Então, por quê? Porque a diferença de polaridade começa com o LBr foi 1,8, né? 1,8. O HBr foi 0,7. O momento dipolar do NO foi 0,5. E do O2 foi 0. Então, essa é polar, a primeira aqui é polar. Só vou colocar dois sinaizinhos de mais. Tá, 3, vou colocar 3 sinaizinhos de mais. Enquanto o HBr é polar, mas ele já tem menos sinaizinhos de mais, tem 2. O NO é polar, né? Só que ele só tem um sinalzinho de mais. No caso, o O2 não pode falar que é polar, né? Ele é apolar, ele não tem nenhum sinal, porque ele não tem nenhuma carga, porque os átomos são iguais. Lembra que eu tinha falado que átomos iguais, as moléculas diatômicas, no caso, né? São moléculas apolares. Eles têm ligação apolar e a molécula também é apolar, tá? Então, isso explica, né? No caso, a miscibilidade. Por exemplo, você pega lá o brometo de lítio, ele se mistura com a água, o HBr se mistura com a água, o NO se mistura com a água. O oxigênio também não se mistura com a água. Como eu tinha falado em relação ao gás carbônico, né? Porque na água do mar, né? Vamos colocar aqui a água do mar, né? Os animais produzem gás carbônicos, né, devido à respiração, igual a gente, né? Só que no mar também tem produção de O2. Quem produz o O2? Olha que interessante, né? São o quê? Olha lá, olha o desenho que lindo que eu estou fazendo aqui, ó. São as algas, né? As algas são os maiores produtores de gás oxigênio para nós vivermos. Porque todo mundo pensa que
é a Amazônia que produz, é as florestas, tudo bem, eles produzem oxigênio também, é importante, mas aquilo é para biodiversidade local, né? Como fala assim, é um termo errado falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Que produz oxigênio. Não é isso, é um termo errado falar isso, que a maior parte do oxigênio que vem do mar. E olha que interessante, por o oxigênio ser uma molécula que a gente fala apolar, né? Também não se mistura com a água, porque a água, como acabamos de falar, né, o H2O, é uma molécula polar. E o polar não interage com os apolares. Tanto a água quanto o CO2, que é produzido pelos animais, né, os peixes, né, e etc., não se mistura com a água, então ele vai sair fora da água, não vai se misturar. Ah, professor, mas não fica um pouquinho de oxigênio? Lógico que tem que ficar, porque os peixes, como que eles vão viver sem oxigênio nenhum? Então, uma porcentagem de oxigênio que é produzido pelas algas marinhas fica na água dissolvida, mas grande parte delas vai para a atmosfera. Então, por isso que tem O2 na atmosfera. Então, isso acontece por quê? Porque o oxigênio e o CO2 são moléculas apolares, né? Já tudo que a gente explicou, por que são apolares, né? E o H2 é uma molécula polar, então o semelhante dissolve o semelhante. Como eles não são semelhantes, o apolar não se dissolve no polar, então tanto o oxigênio como o CO2 vai para a atmosfera. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Foi uma aula assim mais comprida, mas é muito interessante porque assistam essa aula porque tudo que eu estou falando aqui vai cair na atividade da semana que vem, do dia 17. Então, não perca essa aula, se inscreva no meu canal, quem não se inscreveu ainda, já estamos no terceiro bimestre, lembrando, já está quase acabando o ano, são 4, já estamos no 3. Então ainda tem chance de você recuperar, mas para isso, para você se recuperar, você tem que entrar no nosso canal. E mais tarde, hoje, nós vamos fazer uma live às 15 horas, das 15 às 16. Quem tiver interesse eu vou explicar, tirar mais algumas dúvidas, a gente vai fazer a atividade valendo nota semana que vem. Tudo bem? De 0 a 10 pontos. Vai ser 5 questões mais ou menos. Tudo bem, pessoal? Mas é tudo relacionado a essa videoaula aqui. Então essa videoaula 2, a aula 2 e a aula 1 que eu já dei na terça-feira, assistam essas duas aulas. Tudo bem? Eu tô avisando, não é mentira. Se você prestar atenção nessas aulas, você vai conseguir ir bem na atividade da semana que vem. Tudo bem? Então tenham bons estudos e tchau!